Eu também fiquei muito impactada quando eu recebi a notícia, né? Quando eu recebi uma mensagem dizendo que o que tinha acontecido no treino era que o Pedro tinha torcido o joelho. Não sei porque, na hora que eu li a mensagem, eu já fiquei com uma sensação muito ruim, mas ainda nutrindo uma esperança de que após os exames a gente teria uma notícia melhor. Não foi o caso. Eu acompanho o Pedro durante todo esse período dele no Flamengo, já tive oportunidade de fazer algumas entrevistas com o Pedro, então conheço muito bem como ele é, tanto como jogador como pessoa, e era um momento assim espetacular da vida do Pedro, da carreira dele, da vida como um todo, porque ele acabou de acompanhar o nascimento das filhas e vivia uma das suas melhores temporadas, estava a 4 gols de superar a melhor temporada dele em gols pelo Flamengo, certamente ia superar. E pela informação que eu tenho, o Pedro tinha boas chances de começar como titular essa partida contra o Equador. Ele tinha trabalhado como titular no primeiro treinamento que o Dorival fez, ainda sem colocar um time desenhado em campo. E ontem também seria testado no time titular, mas o Pedro acabou se machucando numa fatalidade, assim, de uma forma que fica realmente difícil a gente parar e pensar, cara, como que pode acontecer assim? Que foi essa sensação que eu fiquei aqui, porque eu e Caio Cruz, nós estávamos no treinamento, a gente estava acompanhando a atividade, o Pedro estava ali se divertindo mesmo, desfrutando daquele momento. A gente até fez umas imagens que estão nas redes da TNT Esportes do Pedro numa altinha com Vini Júnior, Paquetá e Militão, fazendo aquelas matadas no peito que o Pedro faz muito nos jogos, né, que parece que segura a bola no peito. Estava tudo bem. A gente acompanhou o aquecimento e depois também um trabalho de campo reduzido ali com jogadores divididos em 2 grupos, estava tudo tranquilo. O treino fechou para a imprensa, a gente saiu e a informação que eu recebi, entendendo, né, de bastidores o que aconteceu, é que menos de 5 minutos depois que o treino fechou para a imprensa, o Pedro se machucou. Foi no início da atividade principal do treinamento e o Pedro se machucou sozinho. Não foi um choque, não foi uma dividida, uma jogada, ele se machucou sozinho. E aí ele saiu do treinamento, foi levado para fazer exames e esses exames confirmaram a lesão, a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão pela qual o Pedro já passou em 2018, quando ele foi convocado pelo Tite pela primeira vez, ainda jogando no Fluminense. Ele sofreu essa mesma lesão no joelho direito. Na época demorou 8 meses para voltar a jogar e agora acontece de novo num momento muito importante da carreira dele, só que no joelho esquerdo. Ontem à noite mesmo a CBF se movimentou para encontrar uma logística para que o Pedro pudesse reencontrar a família dele. Ele já está desde ontem à noite no Rio de Janeiro em casa com a família e vai ser reavaliado pelo Flamengo hoje, Vitor. Acho que é um momento assim, bem complicado, né? Ainda mais quando existe uma segunda lesão. Claro que na primeira oportunidade você é mais jovem, né? A gente sabe como é que funciona. Agora, a gente torce para que ele consiga voltar, né? A gente estava até falando, Fragoso, você tem que ser que teve lesão, o cara vai perdendo um pouco a confiança de voltar, de fazer os mesmos movimentos, embora seja um cara assim com muita qualidade, muita técnica, né? Mas é difícil, né, pro jogador, velho. Cara, é uma lesão, falando da minha experiência, né? Ela é uma lesão que ela não mexe só com a estrutura do joelho, ela mexe com o seu psicológico. Por quê? Porque como você perde o ligamento, esse ligamento ele não se recupera. Você faz um enxerto com um outro tecido e o corpo vai fazer o reconhecimento para que esse tecido faça a função do ligamento. Ele não é um ligamento. Então, você mudou a estrutura do seu joelho. Além disso, para você fazer esse tipo de trabalho, de um modo geral, você inclusive perde muita massa muscular da região da perna. E isso também afeta, assim, você vai ter uma dificuldade muito maior de fortalecer essa musculatura de coxa, posterior e anterior do que da outra. Então já tem essa alteração também. Dito isso, você passa um bom tempo fazendo trabalhos para tentar voltar a ter suficiente mudança de direção, suficiente confiança para, no movimento que você vai fazer, pode haver uma torção de joelho, a sua cabeça naturalmente impede que você faça. Então por isso o jogador, ele começa, quando ele volta de lesão, isso vale para o Bruno Henrique e para o Dudu, casos mais recentes, ele volta diferente. Porque o corpo dele, a cabeça dele, entende a perna dele como algo diferente do que aquele que ele tinha. Então é uma lesão que mexe com a estrutura física e mexe com o psicológico. Você precisa recuperar tanto a estrutura física, quanto a sua capacidade mental de entender, do corpo entender, que ele pode voltar a fazer aquele tipo de movimento. Cara, é muito complicado.
O Vés, quanto que perde a seleção? Porque a gente sabe, a seleção tem assim, a gente tem bons talentos, né? Talvez igual o Pedro, confesso que eu não sei se nós temos, né? Da maneira como ele é refinado, aquilo que você falou, né? No Flamengo joga uma pedrada, ele consegue dominar e consegue ali, pelo menos, criar uma boa chance de gol. Mas quanto que perde a seleção nessa ausência e o quanto que perde o Flamengo? A seleção, acho que ela perde, mas é um perfil diferente, porque o Pedro estava entrando nesse trabalho agora, né? Pedro tinha sido chamado lá na época foi para a Copa do Mundo, não teve tanto tempo assim, acho que estava muito consolidado o Richarlison como titular. Então, e depois ficou sem. Então seria uma volta, a seleção começaria a talvez usufruir do Pedro agora. Talvez, a Monique tinha até trazido que o Pedro estava treinando como titular, talvez fosse escalado para um Endrick, no lugar de um Endrick que acho que já tem muita bagagem, mas ainda tem coisas a somar à sua experiência. Então acho que a seleção perde pouco. Talvez o Dorival tenha pensado em alguma coisa com o Pedro, já perdeu, né? Porque até o Pedro voltar a ser um convocável, a gente vai para ir para talvez só para a Copa. Eu ia falar isso, pensando na Copa, né? Talvez para a Copa, porque o Pedro volta daqui a um ano, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ele não volta já convocado. Né? Não, eu ia falar, vocês lembram quando ele voltou da outra lesão? Se ele volta... 8 meses, né? Então, mas ele demorou um pouquinho ainda para engrenar. Demorou. Tal. Normal, né? É difícil, né? A dele e para todo mundo. Demorou, né? E aí, curiosamente, ele já foi vendido logo depois. Então, o Pedro foi voltar mesmo a jogar no Flamengo, né? Porque na Fiorentina ele jogou pouco e tudo. Então, acho que é isso. E para o Flamengo, acho que hoje, a situação o Flamengo hoje ele vai começar, pelo menos na parte ofensiva, quase do zero. O Flamengo tem decisões, tem uma decisão daqui a 10 dias contra o Bahia, tem depois, na semana, começa a decidir a Libertadores, isso se o Flamengo ainda sonha em ser campeão brasileiro, que eu acho que muito difícil. Eu acho que hoje... Mas o Flamengo vai começar praticamente do zero, porque... O ataque do Flamengo As primeiras opções se foram, né? Não, o ataque, mas é mais do que opções, né? Porque substituir o Cebolinha, que machucou, você conseguiria. Você bota ali, o Michael poderia fazer o mesmo papel, mas o Michael machucou. Ainda tem o Bruno Henrique, então beleza. Se o De La Cruz, o De La Cruz machucou, não sei, vai ficar fora. Aí trouxe o Alcaraz, pode fazer outro. Agora, substituir o Pedro, não tem. Você tem hoje dois atacantes de composição de elenco, né? Não, você pode o Carlinhos e o Gabigol, a opção Bruno Henrique de centroavante é uma opção, mas precisa ver o ritmo. É que a gente tem duas discussões aí. A primeira, o Gabigol há 1 ano e meio não joga num nível aceitável. Perfeito. Tá bom? Essa é uma realidade. Mas vamos trazer que a gente tem de volta o melhor Gabigol possível. Mas aí beleza. Se a gente traz o Gabigol de 2020, que para mim foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Se a gente trouxer aquele Gabigol, o Flamengo ia precisar mudar radicalmente. Porque aquele Gabigol é bem diferente do Pedro. Tá. Então são dois problemas, né? O primeiro é que o Gabigol hoje não é um cara que joga um futebol compatível. Até o sistema era diferente também. Então, esse é o primeiro. E o segundo, que mesmo que o Gabigol estivesse voando, você já precisaria de adaptações. Então, assim, acho que é uma lesão que ameaça o ano do Flamengo e, de novo, expõe a pobreza que é o trabalho do Tite. E eu tenho falado isso já há um tempinho, fui muito criticado, aí agora vira e mexe alguém me elogia, eu estou tranquilo com os dois, né? Nem quero chorar na cama quando me criticam, nem agora acho que eu sou o pica das galáxias porque estão me elogiando. Eu continuo defendendo do pica das galáxias. Continuo defendendo o que eu estou defendendo. O trabalho do Tite é ruim. O trabalho do Tite é ruim. E agora, com a ausência do Pedro, vai ficar ainda mais claro como o trabalho do Tite é ruim. Perdeu as principais, eu digo na questão de perda de principais opções, né? O jogador mais criativo do Flamengo é o Arrascaeta. Ponto. Perdeu. Jogador que tinha o drible, se destacava no sistema com o Tite, voltou a brilhar, inclusive com o Tite, o Cebolinha, perdeu. O artilheiro do time, Pedro, perdeu. Motor do meio-campo, De La Cruz, perdeu. Quer dizer, as principais peças ofensivas, as que de fato geravam jogo, ou flecha ao arco, usando o termo, inclusive, que o próprio Tite gosta de usar em algumas ocasiões, elas se foram, né? Mas vamos voltar no menos o Pedro, né? E ainda assim você pode trazer o Michael, o Bruno Henrique centralizado é uma opção, o Carlinhos já acho bem menos tal.
os caras estão chegando. Se é para ser infeliz, que seja com a felicidade e a facilidade que tem o Flamengo, facilidade que o Flamengo construiu por mérito próprio de conseguir ainda reforçar o elenco. Sim. E está vivo nas 3. Mas é evidente que sem o Pedro, todos nós, e sobretudo, claro, o Flamengo, tem que rever as possibilidades do Flamengo nas 3 frentes. Isso é óbvio. Ô, Monique, o seguinte, a nossa galera participando aqui no chat, tem muita gente falando, tá vendo? Olha o gramado sintético aí, tá vendo? Explica pro pessoal que no caso não é, né? Não é, até porque a seleção não vai jogar no gramado sintético, o jogo é no Couto Pereira e o treino também não é no gramado sintético, então não tem nenhuma relação com o gramado sintético. O Brasil estava treinando num campo normal de grama natural e vai jogar no Couto Pereira, que também não tem nada a ver com o gramado sintético, então não foi isso. A gente não estava presente no treino, a gente não viu o lance, a única coisa que a gente tem de informação é isso, que o Pedro se machucou sozinho, não foi num lance de dividida, mas foi uma fatalidade, né? É assim que a gente pode dizer, porque o Pedro estava bem, estava tudo bem, ele estava recuperado da lesão que ele tinha tido na coxa e foi ali no início da atividade que ele acabou se machucando, mas não tem nenhuma relação com o gramado sintético. E só para a gente pontuar, o Neymar até se manifestou hoje, né? Porque o Neymar está se recuperando dessa mesma lesão. No caso do Neymar, teve um adendo, né? Porque além do cruzado, teve uma lesão envolvendo o menisco. Mas o Neymar também se machucou numa data FIFA, também eliminatórias no ano passado contra o Uruguai. O Fragoso até estava lá acompanhando nesse dia. E o Neymar também fez uma manifestação nas redes sociais, o que a gente sabe aqui do grupo e da comissão técnica é que todo mundo ficou muito abalado, todo mundo sentiu muito, Dorival, a comissão, pelo Pedro, pela fatalidade, pela qualidade que o Pedro tem e até pela relação que essa comissão tem com o Pedro. Essa comissão técnica foi muito importante no processo de recuperação do Pedro em 2022 no Flamengo, então ficou todo mundo muito abalado e os jogadores também. Foram muitas manifestações públicas em rede social para o Pedro depois da confirmação da notícia. Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Gerson, Bruno Guimarães, Militão, jogadores até que nem estão envolvidos com a seleção brasileira, vários jogadores do Flamengo, o Daverson, o Andréas Pereira, o próprio Neymar. Então, assim, foi algo que impactou todo mundo, porque foi uma fatalidade num momento, assim, muito bom da carreira do Pedro e que agora vai deixá-lo fora por um longo período. Dentro do Flamengo se fala em focar numa recuperação para que o Pedro esteja pronto para disputar o Super Mundial de Clubes a partir de junho do ano que vem. Então, só para as pessoas terem uma noção, né, do tempo de recuperação, o Flamengo não quis cravar nada sobre cirurgia e recuperação, porque espera o Pedro para reavaliar, mas a gente já tem a confirmação que é um caso cirúrgico e internamente se trabalha para que o Pedro esteja recuperado para esse Mundial de Clubes de junho do ano que vem.